Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. O meu nome é Lucas e hoje eu vou trazer o filtro ponto de fuga do Photoshop, que permite edições mais precisas em imagens que apresentam planos em perspectiva, como por exemplo em fotografias de arquitetura. Eu tenho essa imagem que foi baixada do Fotolia, o banco de imagens da Adobe, e a gente vai mostrar como é que esse filtro funciona na prática. Eu vou criar uma nova camada para que as edições não sejam aplicadas diretamente na minha camada original. Menu Filtro, ponto de fuga ou atalho Alt Ctrl V. Por padrão, a ferramenta Criar Plano já está selecionada e agora tudo que a gente tem que fazer é criar 4 nós, vértices, para a gente ter um plano de perspectiva. Quando a gente cria o nosso plano, o Photoshop exibe essa caixa delimitadora com uma grade na cor azul, indicando que trata-se de um plano de perspectiva válido. Se a gente criar um plano inválido em algum dos pontos, o Photoshop exibe na cor amarela. Se a gente criar um plano completamente inválido, o Photoshop exibe na cor vermelha. Beleza? Vou pressionar o Ctrl Z aqui para a gente retroceder. Vou pressionar o Z e clicar e arrastar para a gente ter a exibição dessa área, onde eu posso clicar nesses nós e alterar o plano de perspectiva. Nesse caso, esse prédio ele tem algumas partes que são tortas, então a gente pode se orientar pelas janelas, apesar de nem todas estarem também muito alinhadas, né? Mas é bom a gente ter a criação de um plano de perspectiva que tenha um resultado aceitável. Beleza? Então a gente pode clicar e arrastar. Ok, Ctrl 0 para caber na tela. Eu posso aumentá-lo também, né, clicando nas partes laterais. Nesse caso, eu preciso criar outro plano. Eu vou pressionar o Ctrl e clicar nesse pontinho aqui da esquerda e arrastar. O Photoshop vai criar outro plano para mim. De novo, eu preciso fazer ajustes, sempre tomando cuidado, né, com as posições dos itens. Então, vou tomar como base aqui essas janelas. Tecla espaço e clique, habilito momentaneamente a ferramenta de Hand, né, ou a mãozinha. Vou tomar como base essa linha aqui. Beleza, Ctrl 0, caber na tela, eu tenho aí a criação dos meus 2 planos. Poderia criar mais, né, como por exemplo aqui na parte inferior da imagem, mas nesse caso não vai ser útil para mim, porque eu vou trabalhar apenas com o prédio. Eu vou aumentar aqui para a direita esse plano, porque eu quero trabalhar também com a edição aqui desse outro prédio. Beleza? Bom, a gente tem algumas ferramentas, ferramenta de pincel, ferramenta de medição, tem o carimbo e também a ferramenta de letreiro retangular. Aqui no caso, nós vamos trabalhar com 2 ferramentas. Eu vou mostrar rapidamente a ferramenta de Clone Stamp, né, que serve para remover áreas indesejadas. Na verdade, a gente precisa fazer a coleta de uma informação, então pressionando a tecla Alt, Photoshop indica para mim aqui nessa cruzinha, né, em verde, e também o plano em que a gente está coletando as informações. E, por exemplo, eu quero remover essa parte descascada. Eu posso deixar aqui a opção de recuperar ativado. Com os colchetes eu trabalho com o redimensionamento. Eu posso clicar também aqui num valor, né? Então, ó, colchete eu aumento e reduzo. Então, essa é uma opção para trabalhar aqui dentro, né? Sempre em perspectiva também. Mas a ferramenta que eu julgo ser a mais interessante desse filtro é a ferramenta de letreiro retangular. Então, por exemplo, eu vou fazer uma seleção de toda essa parte laranja aqui do prédio. E agora eu vou pressionar a tecla Alt, clicar e arrastar. Repare que o Photoshop vai fazer a imposição da imagem tendo como base o plano que a gente criou de perspectiva. E assim ele sempre vai alterar para mim o tamanho, ó, e também a posição tridimensional da imagem. Muito legal, né? Se eu pressionar o Shift, ele mantém a mesma direção. E, por exemplo, eu poderia aqui copiar essa parte do prédio. Ó. Nesse caso, como a sacada, né, está para o lado esquerdo, a gente teria que pressionar o Ctrl T para habilitar o comando de transformação livre. E aqui eu tenho as opções de virar horizontal e verticalmente. Agora sim, por exemplo, eu poderia trabalhar dessa maneira. Ok? Só que, obviamente, a gente teria que fazer outros ajustes. Eu fiz essa grande seleção apenas para mostrar o poder que essa ferramenta tem.
Vou pressionar o Ctrl Z para a gente desfazer, né, as ações, Ctrl D para desfazer a seleção. Então, por exemplo, eu vou copiar essa janela. Eu posso copiar aqui, né? Repare que a seleção sempre vai ser feita com base no plano. Eu posso segurar o Alt, clicar e arrastar. Vou afastar aqui um pouquinho, ó. O Photoshop vai crescer a janela para mim ou vai diminuir, dependendo da posição onde eu colocar. Nesse caso, eu fiz uma seleção da janela certinha, né? Ou a gente pode fazer também da seguinte maneira. A gente pode fazer a seleção extrapolando um pouco. Então eu vou fazer a seleção aqui maior, para a gente ter um pouco dessas áreas. E aqui, ó, na barra de propriedade da ferramenta, eu posso escolher em recuperação a opção de ativar, assim como existe nas ferramentas de correção do Photoshop. Clico segurando o Alt para duplicar, Shift para manter a direção. E aí quando eu coloco aqui, por exemplo, nessa posição, ó, ele faz o ajuste para mim de cores. Ó. Ele sempre vai fazer ajuste de cores se eu deixar a opção ativar marcada. Olha que legal. Alt, clico e arrasto com Shift de novo. E aí ele vai sempre copiar para mim e fazer ajustes na imagem. Beleza? Muito legal, né? Aqui ficou um pouco repetitivo. A gente pode pegar, por exemplo, de novo o carimbo, né? Ou estampa e fazer correções aqui para não ficar repetitivo, né? Ou aqui também, pegar um pouquinho dessa rachadura e assim fazer ajustes na imagem. Muito legal mesmo. Bom, eu quero copiar essa janela e colocar aqui, de novo, ferramenta de letreiro retangular, né, cujo atalho é a letra M, da mesma forma, fora aqui desse filtro. Clico nessa parte superior, nesse caso eu vou ter que utilizar a borracha fora do filtro, porque eu estou copiando partes que provavelmente com a opção de recuperar não vai funcionar, então vou pressionar o Shift e o Alt. Arrastei, ó, realmente não deu certo, ficou laranjado, né? A gente muda para luminescência, a luminescência vai pegar informações dos pixels adjacentes, nesse caso também não ficou tão bom. A gente pode deixar, por exemplo, desativado e lá fora na correção a gente fazer os ajustes que forem necessários, já que a gente está trabalhando com uma camada à parte. Beleza? Então, eu quero nessa posição. Eu também posso aumentar ou reduzir através do comando de transformação livre. Nesse caso, tá bom, tá ok. Também posso arrastar para cá, para lá. Enfim, com as setas direcionais também eu tenho esse controle. Beleza. Vou deixar assim. A gente já fez cópias aqui. De novo, ó, vou fazer uma outra cópia. Agora eu quero copiar essa janela. Ó, vou fazer a seleção aqui. Opa, um pouquinho mais para cá. Mais ainda. Beleza. Shift, Alt, clique, arrasto. Vamos ver como é que vai ficar com luminescência. Beleza, fez o ajuste para mim. Ctrl 0 para caber na tela. Olha aí que interessante. A gente pode utilizar a ferramenta de letreiro retangular também como funciona a ferramenta de correção. Nesse caso, ao invés de Alt, nós vamos pressionar o Ctrl. E aí a gente define para o Photoshop uma área que a gente quer que ele faça a imposição da imagem. E aí vai funcionar exatamente como a ferramenta de correção funciona. Olha aí que interessante. Assim a gente pode também remover manchas usando diretamente a ferramenta de letreiro retangular. Muito legal, né, pessoal? Bom, tudo que a gente tem que fazer agora, então, é remover essas áreas que ficaram em excesso. Vou dar um OK, já que a gente está com uma camada à parte, né? Pressionando Ctrl I, a gente vê as alterações que a gente fez. Agora, tudo que a gente tem que fazer é simplesmente apagar as áreas que a gente não quer que sejam exibidas. Letra E, para habilitar a borracha. Vou trabalhar com a dureza em 0, né? Botão direito para habilitar o menu contextual da ferramenta. E agora a gente simplesmente faz essas correções. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link do post completo para você ter mais detalhes desse incrível recurso do Photoshop. Não se esqueça de se inscrever no canal do Design Culture para você receber dicas, inspirações, tutoriais e muito mais.
Eu vou deixar também o link das minhas redes sociais, o meu canal profissional no YouTube, o meu Behance e também o meu Facebook, caso você queira seguir meu trabalho. A gente se vê num próximo vídeo. Um abraço!